Jesus entra na barca com os discípulos e estão fazendo uma travessia lá no Mar da Galileia. Mas para nós, para a nossa vida de hoje, tem um sentido muito profundo. Primeiro, o Senhor diz essa frase que é muito carregada de sentido: passamos para a outra margem. Olha só, gente, passemos para a outra margem, né? O Senhor nos convida a deixar, meus irmãos, a vida velha, a vida mundana, se colocar em caminho a outra margem, sair do tempo, meus irmãos, rumo à eternidade. Entender que essa vida é uma travessia. Entender que essa vida, meus irmãos, né, ela tem um destino, e o destino é a eternidade. A eternidade com Deus. Essa é a meta de todo ser humano. Para esse fim nós fomos criados, para a comunhão com Deus na eternidade. Só que, meus irmãos, muitas pessoas chegam à eternidade e passarão a eternidade sem Deus. Isso é preocupante, porque para alcançar a eternidade sem Deus é muito fácil. Basta você pegar a tua barquinha e querer viver por conta própria, né? Você vai chegar um dia na eternidade, quando passar o tempo, quando terminar teus dias nessa vida, acabou tudo, e aí nos deparamos com o eterno. Nem todos estarão com Deus eternamente, e por isso é o drama, né, de que por nossas decisões erradas a gente pode se apartar de Deus. Deus nos livre, gente. O Senhor nos faz um convite, que nessa travessia é com Ele que nós devemos fazer essa travessia. É com Ele, é junto a Ele. É na barca. A barca que na Bíblia é símbolo da igreja. A igreja é essa barca. E que bonito, meus irmãos, que Jesus entra na barca, Ele que entra na barca da igreja e nos chama. E nos chama. O grego, a palavra no grego lá significa acólitos, né? O padre faz tempo que eu estudei grego, já não lembro muito não. Mas acólitos, né? Vem de acólitos que servem, os que servem ao altar, os acólitos, vem daí. É os que seguem, os que seguem. Por isso a palavra acólito é aqueles que seguem o padre, que ajudam o padre. Então os discípulos ali, Jesus chama eles para seguirem Jesus. Então é Jesus que tem a iniciativa e que nos convida a entrarmos com Ele na barca. Olha que bonito. Nós estamos na igreja por causa de um convite que nos foi feito. Nós estamos na igreja porque alguém nos chamou. E esse alguém não foi o padre, não foi o catequista, não foi papai e mamãe. Deus se serve dessas pessoas, dessas mediações, mas Ele quem nos faz o convite. Ele quem nos faz o convite para entrar na igreja. E é por Ele que nós estamos na igreja. E é com Ele que nós devemos permanecer na igreja. A segunda leitura: quem está em Cristo é uma nova criatura. A igreja, ao longo desses anos, meus irmãos, nessa travessia, já viveu de tudo. Situações de perseguição terrível, onde os maus quiseram destruir a igreja, onde o demônio, que sabe que a igreja está fazendo uma travessia, e o mar da vida sempre foi símbolo também da morte. Lembra lá de Pedro, quando começa a andar nas águas e começa a se afundar? As águas sempre é símbolo da morte. A humanidade, meus irmãos, sem Deus, está naufragando nas águas da morte e do pecado. E por isso a igreja é o meio pelo qual nós seremos salvos. É na igreja que nós faremos essa travessia. E não naufragaremos. Não naufragaremos. Por misericórdia de Deus, a igreja foi instituída para isso. E por isso, nessa travessia, é na igreja que nós devemos permanecer. Porque Cristo nos convidou para estarmos com Ele na sua igreja. Só que a igreja sofre perseguição. A igreja, né, meus irmãos, que muitas vezes ao longo da história parecia que ia desaparecer. Parecia que as ondas, que as grandes vagas, as grandes ondas, né, iam precipitar a igreja no abismo, né? Nesses momentos onde os ventos contrários, onde, né, esse tsunami, por dizer assim, sacode a nave de Pedro, sacode a barca de Pedro. Né? E muitas vezes, né, a tentação de dizer, isso se acaba, a igreja está em crise terrível, ou uma perseguição terrível, enfim, situações que a igreja sempre enfrentou de oposição. Por que é assim? Porque, meus irmãos, a igreja ela está fazendo uma travessia e o demônio sabe que quem está na igreja se salva. Quem permanece na igreja se salva. Vai alcançar a ribeira da eternidade para o encontro definitivo com Deus. E por isso essas tribulações, essas oposições. A igreja também, meus irmãos, agora a gente vai concretizar um pouco mais. A igreja também que se concretiza, né, na paróquia. Muitas vezes a paróquia passa por situações, você fala assim, a paróquia está em... Eu vi lá na Espanha, por exemplo, paróquias que estão morrendo. E você fala assim, aí você pensa, né, que é a igreja toda. Não, é aquela paróquia, que triste. Aquela paróquia que talvez deu muito fruto, que foi uma coisa assim impressionante, hoje está morrendo.
Mas não é toda a igreja, mas a igreja se concretiza também na paróquia. Por que isso acontece? Porque existe o mal, porque existem os ataques do maligno, porque o demônio quer destruir também essa paróquia, todas as paróquias, porque a igreja de Cristo se faz concreta e real na realidade da nossa vida, do nosso bairro, nessa paróquia, mas também, né, a igreja, a paróquia, também nossas almas. Todo o empenho do demônio é que você esteja fora da comunhão com Cristo, mesmo que você esteja na igreja. Ele não se preocupa se você está na igreja, não se preocupa o demônio, mas que, com tal de que você não esteja em comunhão com Cristo. Mais ainda, que você nem queira estar em comunhão com Cristo, mas você pode ficar na igreja, não tem problema nenhum. Não estando em comunhão com Cristo, o demônio, ele está... Então é um ataque terrível, o tempo todo, tribulações, sempre a tentação de fundo, né? Larga isso, vai embora, isso está se afundando, essa barca é furada. E aí nós vemos como esse tempo terrível que nós estamos vivendo, muita gente naufragou na fé, muita gente abandonou a igreja, muita gente pegou a sua barquinha e disse, não, protocolos, ciência, distanciamento, não é essencial, eu rezo em casa, 1000 coisas, né? Repito, gente, o padre está dizendo isso, não estou julgando ninguém, estou falando de fato, as pessoas que sim, perderam a fé. Então todo o empenho do demônio, é um tempo de tribulação, é um tempo, meus irmãos, sim, que a igreja foi posta à prova, as nossas almas também, nossos corações foi posto à prova. Mas é nesse momento, meus irmãos, nesse exato momento de tribulação, é nesse exato momento que nós não devemos nos rebelar contra Deus, nos revoltar contra Deus e ficar questionando Deus. Falávamos do orgulho, né, no começo da homilia. É nesse momento, meus irmãos, que vai vir à tona o que há de verdade em cada coração. O que há de verdade em cada coração. Como somos e como estamos por dentro, não por fora. Porque, meus irmãos, convenhamos, é fácil quando tudo está bem. A gente louva, a gente canta, a gente participa. Mas quando vem as provações, se põe de manifesto o que há verdadeiramente em nós. Se há verdadeiro amor a Cristo ou não. Se há realmente fé e confiança em Cristo ou não. Isso é ruim? Não, de forma alguma. A tribulação em si mesma não é bom, gente. Não é bom. Mas a tribulação, né, ela traz consigo, se nós soubermos passar pelas tribulações, pelas provações, traz consigo frutos salutares para nosso crescimento espiritual. Também pelo nosso autoconhecimento. Para saber se realmente eu amo o Senhor. Se realmente eu creio no Senhor. Porque como os discípulos nós temos medo. É normal, é humano ter medo. Mas nós não podemos nos deixar arrastar pelo medo, gente. Porque o medo nos leva até para longe da igreja. Nos leva até para longe de Cristo. O medo não pode ser o Senhor da tua vida. O único Senhor da nossa vida que tem autoridade, meus irmãos, sobre o mal, sobre o pecado, sobre todas as forças satânicas, nosso Senhor Jesus Cristo. A sua palavra basta para repelir todo o mal, todo ataque maligno. Só que nesse momento a gente fica meio confuso. E é nesse momento, meus irmãos, que vai vir à tona o que há em nossos corações. Isso é bom. Porque a pergunta é, por que Deus permite a tribulação? Por que Deus permite que a gente passe por provações, tentações? Por quê? Tem um sentido, gente. Deus não permitiria o mal se de um mal não tirasse um bem maior. Então Deus permite que sejamos tentados, provados. Deus permite para tirar um fruto maior. Primeiro, para que a gente se dê conta que talvez a gente tenha que amar muito mais o Senhor. Olha o que São Paulo está dizendo na segunda leitura, né, meus irmãos? O amor de Cristo nos pressiona. Tem uma tradução que diz que, diferente, eu gosto mais, diz, o amor de Cristo nos constrange. Cristo sofreu muito mais. E quando a gente sofre um pouquinho por Cristo, meus irmãos, a gente já não quer, se revolta, grita contra o céu, e por quê? O que eu fiz para merecer isso? Muito mais sofreu o Senhor. E quando a gente vê esse amor de Cristo na cruz, por isso é importante no momento de sofrimento, de tribulação, a gente olhar para a cruz de Cristo e dizer, Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Senhor, né, me ajuda a carregar a minha cruz e me unir à tua paixão dolorosa. Porque eu não entendo, Senhor, mas com certeza o Senhor está no controle. Eu sei, Senhor, que a igreja não vai se afundar, que a paróquia não vai se afundar, que a minha vida não vai se afundar. E eu faço um ato de fé em Ti, Senhor. E confio em Ti, e espero em Ti. É nesse momento de provação que o amor, meus irmãos, que nós sentimos pelo Senhor deve prevalecer. Que a nossa confiança deve prevalecer.
Os discípulos estavam sendo preparados para a grande tempestade da paixão que iria vir, para que eles não naufragassem no momento da paixão, não naufragassem na fé. No entanto, mesmo assim, eles falharam. E nós, meus irmãos, por sermos católicos, nós não somos melhores que os discípulos. Nós seremos provados também. E é necessário ser provados, porque é necessário que venha à tona o que há de verdade. Para que aí sim, se você notar, nossa, eu que pensava que amava Jesus, eu que pensava que estava na igreja e amava Jesus, eu que pensava que era por Jesus que eu servia, que era para Jesus que eu fazia as coisas, até o momento que a pessoa falou mal de mim, eu fui embora. Até o momento que o padre falou não sei o que, e eu fiquei com raiva do padre. Até o momento que me tiraram daquela pastoral e eu fiquei revoltado e não quis mais saber de igreja, não quis saber de nada. No fundo, a gente amava a nós mesmos. No fundo, eu amava mais minha imagem. No fundo, eu queria mais ser reconhecido, ser aprovado, aceito pelas pessoas. No fundo, eu não amava tanto Jesus como eu pensava que amava. Que bom que você está se dando conta disso, que agora é o momento de começar a amar o Senhor de verdade. Que bom que você está vendo isso, que a tua fé era fé, mas ainda muito superficial. Que bom, porque o Senhor está te preparando para provas maiores, que nós não sabemos amanhã, quando vier a perda de um ser familiar, um familiar próximo, um desemprego, uma doença, uma situação, Você é uma pessoa provada na fé. Você é uma pessoa que permaneceu unida ao Senhor. Porque você, lá no começo, lembra? Jesus te chamou para entrar na barca com Ele. Foi Ele que te chamou. Foi Ele que te convidou. E se você dá as costas à igreja, está dando as costas a Jesus. Se você falar que está indo embora por motivo que está indo embora, está dando as costas a Jesus. Porque se Jesus que nos trouxe à igreja, é Ele, e é por Ele que nós devemos permanecer.